E na nossa sala de leitura estamos lendo o livro Minha Língua Grande, de Denilson Lima, e hoje estamos encerrando já no capítulo de número 7, tipo de línguas e linguarudos. É interessante observar que quanto ao membro físico chamado língua, há um costume médico de pedir que um paciente a mostre. Isso se deve ao fato de que certas enfermidades sistêmicas do corpo humano manifestem a sua presença com alterações na língua, como as alergias, anemia perniciosa, a deficiência de ferro e certas deficiências vitamínicas. Não são poucas línguas doentes existentes falando por aí. Isso é sintoma de uma vida espiritual carregada de patologias. Vamos identificar agora alguns tipos de fofoqueiros e alguns tipos de língua pelo nome. Primeiro, o difamador, aquele que ofende a reputação alheia. No capítulo 5, artigo 139 do Código Penal Brasileiro, a difamação consiste em atribuir a alguém fato determinado ofensivo à sua reputação. A pena depende do enquadramento legal, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nos Salmos 15 e verso 3, Deus abomina a difamação. Outro tipo é a falsa testemunha. A testemunha falsa é aquela que afirma algo que não viu, que não presenciou. No livro de Êxodo, capítulo 23, verso 1 e 1, diz: Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Amados, cuidado com os comentários que você faz quando recebe uma notícia sobre alguém. O cochichador. O cochichador é aquele que gosta de falar às escondidas. Cochichar é falar ao pé do ouvido, falar intimamente. O cochichador é aquele que fala ao pé do ouvido, fala da vida alheia, mas só fala para as pessoas mais íntimas, para as pessoas que ele confia. Por isso, ele é qualificado como cochichador. Há ainda o caluniador, aquele que acusa falsamente seu próximo, inventando coisas que o desonrem. No capítulo 5º, artigo 138 do Código Penal Brasileiro, a calúnia consiste em atribuir falsamente a alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado, definido como crime. A pena do enquadramento legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Nos Salmos 105, verso 5, Deus abomina a calúnia. Os intrometidos. O intrometido é aquele que se mete aonde não foi chamado. Envolveu-se em uma conversa que não lhe diz respeito. Salomão disse que quem se intromete em questão alheia é como tomar um cão pelas orelhas. Jesus disse: olhai por vós mesmo, ou seja, tome conta da sua vida. Há ainda o escarnecedor. Escarnecedor é o que zomba, é o que faz piadas indecorosas para entristecer o próximo. Provérbios 13 e 1. Há ainda o língua dobre, do grego diálogos, significa primariamente dizer a mesma coisa 2 vezes, ou dado a repetições, formado de diz 2 vezes e logos, palavra ou fala. Por conseguinte, dizer algo a alguém e dar a outra em uma visão diferente do que foi, enganador e falso, ou seja, língua dobre. Isto é, ele fala uma coisa aqui e outra totalmente diferente ali. Para uma pessoa, ou mesmo para outra pessoa, mas em tempos diferentes, ele tem 2 caras, como diz a expressão popular. Veja quanto a isso, 1 Timóteo 3 e 8, Provérbios 17 e 20.
Tipos de língua. A língua maledicente. Ação de falar mal de alguém com a intenção de denegrir, de deprimir. Língua comprida. Fala demais o que não deve. A língua de trapo. Aquele que só pronuncia coisa que não presta. Língua tapete. Sem que o seu dono se dê conta, ela está lá. A língua desenrolada e mandando ver o seu recado. Língua enganadora. A língua que induz ao erro, faz cair em erro e ilude o seu próximo. Língua ferina, está sempre pronta a acrescentar um pouquinho de veneno a qualquer comentário. Língua de gravata, vai até a cintura. Língua de giló, é de uma amargura ímpar. Não fica um dia sem passar desgraça para outras pessoas. Língua apocalíptica, apregoar tragédias, é o seu maior passatempo. Tiago escreveu dizendo que precisamos ser prontos para ouvir. Por quê? Porque a maior parte do que somos tentados a dizer nada tem de construtivo. A maior parte é apenas tagarelice, uma mistura de verdade, meia-verdade e mentira, que a muitos magoa e absolutamente a ninguém promove ajuda. O cristão deve ter sempre em mente e no seu coração que ele deve ter cuidado com o seu falar, pois suas palavras não devem produzir danos a terceiros e ainda deve ser cuidadoso também em não falar mal de nada e nem de ninguém. É preferível ficar em silêncio a abrir a boca para falar bobagens, injustiças, palavras vãs. E não esqueçamos, o ímpio está constantemente observando o cristão e, sobretudo, o ouvindo. Para finalizarmos, conta-se que certa vez um mercador grego rico ofereceu um banquete com comidas especiais. Chamou o seu escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria. O escravo retornou com um belo prato. O mercador removeu o pano e, assustado, disse: "Língua? Este é o prato mais delicioso?" O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: "A língua é o prato mais delicioso, sim, senhor. É com a língua que pedimos água, dizemos mamãe, fazemos amigos, perdoamos. Com a língua reunimos pessoas, dizemos meu Deus, oramos, cantamos, dizemos eu te amo." O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu escravo e mandou de volta ao mercado, desta vez para trazer o pior alimento. O escravo voltou com um lindo prato, coberto por um fino tecido. O mercador, ansioso, retirou o pano para conhecer o pior alimento. "Língua outra vez?" disse espantado. "Sim, língua", respondeu o escravo. "É com a língua que condenamos, separamos, provocamos intrigas e ciúmes, blasfemamos. É com ela que expulsamos, isolamos, enganamos nosso irmão, xingamos pai e mãe. Não há nada pior que a língua, não há nada melhor que a língua. Depende apenas do modo como a usamos." Não se esqueça, a língua é o único órgão dos sentidos que não aparece aos pares. Na audição, temos 2 ouvidos. Para o tato, 2 mãos. Para o olfato, 2 narizes. Para a visão, 2 olhos. E para o paladar, 1 língua. Portanto, fale menos. Não há nada pior que a língua. Não há nada melhor que a língua. Depende apenas do modo como a usamos. Esta foi mais uma leitura do nosso quadro Sala de Leitura. Desta vez o livro A Minha Língua Grande, de Denilson Lima. Obrigado, você que acompanhou conosco mais este quadro Sala de Leitura.